Estava relendo aqui esse livro, A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Ele é um pensador e um líder indígena bastante crítico em relação à nossa sociedade de hoje. E ele fala aqui numa das páginas um termo que eu acho muito interessante, que é: nós somos hoje comedores da terra, devoradores da terra. Ele quer dizer com isso que a maneira que a gente aprendeu a viver hoje é uma maneira extremamente descolada da natureza, do grande organismo que a gente faz parte. O ser humano hoje ele chegou num ponto de se descolar tanto por meio da tecnologia, da cidade e até mesmo da filosofia em certo ponto, de se afastar da vida natural, de se julgar algo à parte da própria natureza que existe. E com isso a gente acaba afetando nossa própria moradia, o nosso próprio lar. Eu inclusive vi agora e recomendo que você assista o documentário da Netflix Buy Now, Compre Agora. É bem incrível e bem pesado ao mesmo tempo, assim, demonstra ali toda a questão por trás da Amazon e do lixo que é produzido por trás disso. Enfim, a maneira que a gente vive hoje, ela é extremamente egocêntrica, autocentrada e desligada dessa inteligência maior que, querendo ou não, a gente ainda faz parte. E isso me faz lembrar, esse termo devorador da natureza, devorador do planeta, me faz lembrar de um conceito budista que existe, que é assim, em algumas vertentes do budismo existem os 7 níveis da existência, né? Então você vai lá desde dos reinos infernais, onde só existe sofrimento e muita dor. E aí você vai elevando. O nível médio é o do ser humano, onde tem um equilíbrio entre sofrimento e bem-aventurança e coisas agradáveis para se experienciar. E depois disso tem os reinos divinos, né? Onde cada vez mais tem menos formas e as coisas são mais agradáveis de alguma maneira. Mas o que eu estou querendo dizer aqui, o ponto que eu quero chegar é: um desses reinos, acima do inferno, se eu não me engano, teria os fantasmas famintos. E eu interpreto isso com o ângulo do Thich Nhat Hanh, que é um monge budista muito da hora, que eu acho que conversa muito com a nossa percepção de mundo contemporânea. Para ele, não existem de fato o inferno, os reinos celestiais, está tudo dentro da gente. Se você vive com ódio, vive com medo, você está nos níveis infernais. Se você vive correndo atrás dos prazeres carnais, você só pensa em ter prazeres momentâneos como sexo, dinheiro, comida, você está no reino animal. E um desses reinos, então, é o reino dos fantasmas famintos. E até descrevem o fantasma faminto de uma maneira muito interessante, que é assim: imagina aí um fantasma que tem uma gargantinha fina que nem uma agulha, muito, muito fininha mesmo, e muito longa. E ele tem um estômago gigante. Então imagina, né, um fantasminha completamente fina a garganta e muito longa, e um estômago gigantesco. Esse fantasma, não importa o quanto ele coma, ele não consegue consumir tanto quanto o estômago dele demanda digerir. Então ele nunca está satisfeito, ele está eternamente fadado à fome, à incompletude na vida. Isso inclusive me faz lembrar do mito de Sísifo, né, do Alberto Camus, que é o cara que fica ali levantando sempre a pedra acima do morro, mas a pedra sempre rola abaixo e ele é condenado a ficar eternamente subindo de novo com a pedra. Um esforço eterno. Ah, esqueci de falar. Se você quiser o meu acompanhamento para você aprender como dominar a sua ansiedade, sair da depressão, como se conhecer profundamente por meio da meditação, clica aqui no link abaixo, que eu deixei o link do Clube Desencana, que é a minha comunidade, onde você vai ter apoio da galera por lá, meu apoio semanalmente e tudo que você precisa saber para ter uma vida cheia de sentido. Mas enfim, você vai gostar. Para mim, esse termo devoradores de planeta está intimamente ligado com esse senso de fantasma faminto. Por que nós devoramos o planeta, enfim? Eu vou passar aqui por cima de várias questões sociais e econômicas. Eu quero falar
da individualidade do ser humano, onde está a individualidade do ser humano nesse consumo maluco que a gente está fazendo do planeta. Todos nós temos um pouco de fantasma faminto dentro da gente. A gente está a todo momento buscando suprir as nossas faltas de sentido, a nossa falta de compreensão de si mesmo, a nossa falta de aceitação das leis da vida por meio de prazeres momentâneos. Então, para mim, está intimamente ligado a nossa ignorância em relação à realidade com a nossa vontade de consumir, de comer o planeta. O problema é que você deve imaginar é que nem 1 zilhão de planetas terras seriam suficientes para satisfazer a fome das pessoas sedentas por poder, a fome das pessoas sedentas por reconhecimento, sedentas por várias coisas. Então eu estou falando aqui de grandes corporações, mas estou falando aqui da gente também. A gente não consome só o planeta, a gente consome a energia das outras pessoas quando nós somos fantasmas sedentos. A gente muitas vezes está vazio, está incompleto e vai buscar essa completude no outro. E quando nós vamos famintos para essa outra pessoa, a gente acaba consumindo toda a energia que aquela pessoa tem, toda a liberdade que aquela pessoa tem para tentar suprir algo que ela nunca vai poder suprir, que é algo que você ainda não entendeu sobre você e você está cobrando dessa pessoa que ela cubra, que ela conserte essa má compreensão que você tem de você mesmo. Então isso é injusto com a pessoa que você ama, com a pessoa que você se relaciona e com você mesmo. Então essa postura de fantasma faminto, ela surge tanto emocionalmente, quando você cobra demais dos seus relacionamentos, quando você espera coisas demais dos outros. Não estou falando aqui que você não deve ter os seus limites, que você não deve demandar coisas das suas relações. Claro que você precisa ser respeitado, ser amado, não estou falando disso. Mas é quando você terceiriza a sua responsabilidade de ser feliz, de ter sentido na vida para o outro. Isso é um grave erro. Mas também nós temos essa postura de fantasma sedento com o mundo à nossa volta. Então, a gente olha para o mundo como se tudo fosse algo a ser consumido, algo a ser explorado. Então, quando a gente vê, por exemplo, isso é muito comum nos homens, né? Quando você olha uma forma feminina, você não enxerga um ser humano, você enxerga um corpo a ser consumido. Quando você vai num shopping, esse é o melhor exemplo possível. Você anda com os olhos querendo comer tudo. O corpo até se tensiona de tanto desejo, de tanta vontade de comer o mundo. Mas no fim das contas, a gente percebe, mas ignora. É gostoso consumir e é importante ter o básico para sobreviver, ter uma vida confortável, uma vida com prazeres, mas a gente passa em muito dos limites às vezes. Então, se você está cansado de comer e não se sentir satisfeito, se você quer também ajudar o planeta e as pessoas à sua volta, eu recomendo que você busque aprender a traçar objetivos que te dão prazer internamente, que você não precise consumir nenhuma pessoa, nem coisas para gerar essa felicidade. É uma felicidade interna, é uma felicidade do seu próprio crescimento como pessoa, seu próprio crescimento espiritual. Então, se você quer saber mais como fazer isso, clica aqui nesse vídeo que eu vou deixar, que eu acho que vai te ajudar.